Olá, seja bem-vindo à nossa 31ª aula. Na aula passada falamos sobre o cálculo de delay. Quem não assistiu, por favor, assista para poder acompanhar o nosso curso. Nesta aula, vamos ver na prática como acontece. Vamos à aula. Rotinas de tempo. Vamos ver agora na prática. Vamos ao código. Código montado, vamos à sua descrição. Eu não vou me apegar muito ao cálculo, já que a gente detalhou na aula passada. Essa aula vai ser para explicar o funcionamento de cada diretiva e de cada comando. E aí a gente vê aqui através das duas janelas como o microcontrolador se comporta. Está aqui a diretiva title, que é para indicar o nome do nosso código, a diretiva processo para indicar o microcontrolador, a diretiva include para incluir a biblioteca desse microcontrolador, a diretiva config para configurar os fuse bits, lembrando que os endereços estão na biblioteca. Está aqui a diretiva org, que aponta o primeiro endereço da memória de programa. Aqui a nossa instrução goToInício, vai procurar o label início, que está aqui. E aí vem a diretiva aqui, que é para reservar um espaço na memória. Eu estou colocando o nome de tempo 1 e estou reservando no primeiro endereço do registrador de propósito geral, que é o endereço 0x0c. E estou separando outro endereço para o tempo 2 no segundo endereço do registrador de propósito geral, 0x0d. Está aqui o org, que aponta para o vetor de interrupção, que está no endereço 04, e está aqui a nossa instrução de retorno de interrupção. Em aulas futuras, quando estivermos falando de interrupção, o código vai estar justamente entre essas duas linhas. Está aqui o nosso label início. Está aqui a diretiva bankcell, que, como vimos, vai para o banco ao qual a gente está declarando o registrador, no caso 3B, que é o banco 1. Está aqui o comando clear, que é para limpar. Estamos limpando o 3B, ou seja, colocando tudo em 0 e configurando como saída todos os bits. Está aqui a diretiva bankcell novamente, apontando agora para o banco 0, já que se encontra o porte B. Estou movendo uma literal para W, que é essa literal, e agora movendo de W para porte B. Está aqui o label de novo, que ainda não foi declarado. Está aqui o comando conf, que inverte todos os bits do porte B. Está aqui o comando call, que é uma chamada. Ele vai procurar esse label delay, está justamente aqui. E aí a gente vai mover uma literal para W, que é esse valor em decimal, 249. Mover de W para o registrador criado, tem chamado tempo 1. Como vimos, está no endereço 0x0c. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Está aqui o outro label, chamado volta, que a gente não declarou também, está lá embaixo. Estou movendo uma literal para W, agora o valor 251. E movendo de W para o segundo registrador criado, chamado tempo 2. E aí vem essas instruções aqui, que é para o microcontrolador perder tempo, não faz nada, NOP. Tem aqui 5 NOP, que é para ajudar na nossa contagem. Está aqui uma instrução DEC FSZ, ou seja, decremente saldo se for 0. Ele vai decrementar tempo 2 e enquanto não for 0, ele vai executar essa instrução goto cifrão -6. Esse -6 ele retorna 6 linhas. Então ele vai retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai
voltar para aqui e vai descer. E vai fazer a mesma coisa, vai decrementar tempo 2, enquanto tempo 2 não for 0, ele vai estar fazendo isso. Quando o tempo 2 virar 0, ele vem para o decremento abaixo. Então ele vai decrementar tempo 1. Tempo 1, como vimos aqui, está com valor de 249. Então ele vai executar essa instrução goto volta. Ele vai procurar o label volta e volta está aqui. E aí ele executa novamente. Ele vai carregar o registrador tempo 2 e aí vai executar todas essas instruções novamente. Então ele vai se repetir isso. Como vimos na aula passada, todo esse ciclo ele gasta 500.994 ciclos de máquina, que dá, parece um número grande, mas dá apenas meio segundo. Vamos colocar um breakpoint. Um breakpoint, se você clicar 2 vezes no local onde você quer que pare, quando te der um play aqui, ele vai parar justamente aqui. Vamos executar no passo a passo. E quando parar ali, a gente dá um play. A gente dá um step in. E aí parou na instrução com F. Essa janela aqui, stopwatch, é para a gente contar os ciclos de máquina. Ele está em 7, a gente vai zerar aqui. Para achar essa janela, você vem em Debugger. Eu vou fechar aqui. Você vem em Debugger, Stopwatch. E está aqui. Só que não termina aí, a gente tem que configurar o oscilador. Então a gente vai em Debug novamente, clica em Settings e verifica se está no valor do oscilador. No nosso caso, 4 MHz. Clique em OK e aí sim ele está configurado. A nossa setinha está apontando para o com F. O que a gente vai fazer? Ao clicar aqui em Play, em Run, ele vai executar todo o tempo e vai parar e vai nos dar o valor gasto nesse delay criado. Tá aí, 500.994, que foi justamente o cálculo que a gente fez na aula passada. Eu não vou estar dando em detalhes aqui, que a gente detalhou. Quem não assistiu, por favor, volte de novo lá e assista, que aí vocês vão entender. Vocês vão juntar aqui essa aula que eu estou mostrando aqui passo a passo o que cada instrução faz e verificar lá o cálculo. Como, se vocês lembram bem, quando ele executa a primeira vez essas linhas aqui, até aqui e para no knob, ele gasta 15 ciclos de máquina. E aí o tempo 2 ele passa a ter 250. Então, como daqui até aqui ele tem 8 ciclos, então vai ser 250 vezes 8, que dá 2000. Quando ele decrementa a última vez, ele não gasta 2 ciclos de máquina. Ele não executa o goto, que ele vai saltar do decremento para o outro decremento. Então, por isso que a gente diminui 1. Então, em vez de ser 2000, passa a ser 1999. Como ele gastou 15 ciclos, 15 mais 1999, 2014 ciclos. E aí ele para aqui. Eu vou botar um breakpoint aqui. E aí eu vou dar um play. Deixa eu zerar. E aí o que vai acontecer? No cálculo que a gente fez, a gente encontrou 2012. O que é esse 2012? Toda vez que ele fazer essa rotina aqui e parar aqui novamente em decremento do timer 1, ou do tempo 1, ele vai encontrar esses 2012. Vamos dar um play. E está lá, 2012. Então ele vai se repetir esse 2012 248 vezes, que vai dar 498.976. Como a gente encontrou lá em cima, 2014, somando os dois,
a gente encontrou esses valores. E no final ainda ele gasta mais 4 ciclos. Quando ele terminar de zerar, aqui ele vai gastar 2 ciclos de máquina, que quando ele salta, ele gasta 2 ciclos e mais 2 ciclos do GoTo para parar aqui no CONF, totalizando 500.994. Se vocês não quiserem perder tempo fazendo todo esse cálculo, tem uma maneira mais fácil. Deixa eu tirar o breakpoint aqui. O que vocês têm que fazer? Vou resetar. Vou no passo a passo. E aí, quando ele chegar aqui no CONF, você simplesmente zera o stopwatch, bota um breakpoint. E aí, quando apertar o play, ele vai executar tudo o delay e parar aqui novamente. Tá aí. Quando ele faz isso, ele encontrou justamente o nosso tempo. Então, para vocês não ficarem perdendo tanto tempo assim, vocês criam uma rotina de delay e aí vai alterando. Bota mais valores dentro do registrador, menos valor, até achar o tempo desejado. Se esses 2 registradores não for suficiente para o tempo que está procurando, coloca mais um registrador, cria mais um, joga uma carga dentro dele, cria um outro decremento e aí vai fazendo na base da tentativa, utilizando essa ferramenta até achar o tempo necessário para a sua rotina de tempo. Se não, tem que ser na base do passo a passo e aí ver o que acontece. Temos aqui 2 ferramentas excelentes para isso. Está aqui o tempo, você pode estar vendo aqui na real o decremento de todos os registradores criados. Tem a ferramenta do ciclo de máquina para saber na real quantos ciclos está gastando. Então, essa IDE MPLAB ela é fantástica para isso. Nos mostra passo a passo o que acontece dentro do microcontrolador e aí não tem erro. Dá para fazer uma rotina bem próxima daquilo que a gente quer. Então essa aula foi para isso, para mostrar esse código, como ele funciona na real, cada instrução, como foi dito. Eu não quis mostrar aqui o cálculo, que ficaria muito penoso e difícil de entender. Então eu fiz isso na aula passada. Quem não assistiu, assista para poder entender. E quem assistiu e está assistindo essa aula, se não entendeu, volta na aula anterior, que eu acredito que vai ficar mais claro como é que é feita essa rotina de tempo. Chegamos ao final da aula, espero que tenha gostado. Se gostou, clica aí em gostei e compartilhe, porque isso ajuda outras pessoas a conhecer o canal. Até uma próxima aula.